Guardiões, estamos de volta. Eu sou a tia Eva e eu estou aqui para a gente aprender a lição 2 da apostila 3 do nosso distrito Itinere. Vai lá no canal dos Guardiões, inscreva-se, dê um like, compartilhe com seus amigos. E agora é hora da nossa lição, ficar quietinhos, pegar a nossa Bíblia, abrir lá no livro de Êxodo, no capítulo 3. Hoje nós vamos falar da aliança que Deus fez com Moisés e com o povo de Israel. Na aula passada nós aprendemos sobre o patriarca Abraão. Patriarca porque ele é o patriarca de Israel. Da família dele surgiu o povo de Israel. Lembram que ele acreditou em Deus, que ele foi considerado justo por isso? A aliança que ele fez com Deus sobre a sua descendência. Aqui nós vamos falar agora da descendência de Abraão. A descendência de Abraão foi multiplicada. A descendência de Abraão cresceu muito. Ele teve filhos, netos, e o povo cresceu. E o povo foi para o Egito por causa de Jacó. Deem uma olhada lá nas lições do livro de Gênesis sobre a família de Jacó. E o povo de Israel acabou sendo escravizado no Egito. E nós vamos falar de uma pessoa que foi chamada por Deus para livrar o povo desta condição. Lá no versículo 3, lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, nós vamos ver como Deus chamou Moisés. A história de Moisés é muito bonita. Ele foi separado desde bebê. E com certeza Deus tinha um plano para a vida dele para este momento. Chegado o momento do chamado de Moisés, vamos ver lá como aconteceu. O chamado de Moisés se deu de uma forma maravilhosa, milagrosa, espantosa até. Moisés estava cuidando, depois que ele fugiu do Egito, Moisés casou-se e estava cuidando das ovelhas do seu sogro. E ele começou a andar com as ovelhas, apacentando elas, e ele viu uma coisa incrível. Ele viu um arbusto queimando que não se consumia, não se acabava. Você sabe, se alguma coisa pegar fogo, ela vai virar cinzas. Mas o arbusto não se destruía. E ele achou aquilo incrível e foi chegando perto. E quando Moisés chegou perto, Deus o chamou e disse: Moisés, vem aqui. Moisés foi até lá. Deus pediu que ele tirasse as sandálias dos pés, porque aquele local onde o arbusto queimava, aliás, não queimava, era sagrado. E foi assim que Deus chamou Moisés, porque ele disse: eis-me aqui. Ele se dispôs e foi até lá saber o que era que estava acontecendo. Então Deus disse a Moisés que precisava que ele fosse libertar o povo do Egito. O povo de Israel que estava escravizado lá no Egito. Deus disse a Moisés que o sofrimento do povo, que o pedido de socorro deles, dos açoites, dos maus tratos que eles sofriam como escravos, ele disse que chegou até mim, aqui no céu. E ele disse a Moisés: eu vou libertar o meu povo, e você é quem vai, e é você quem eu vou usar para isso. Lá no versículo de 1 a 6, você vai ver como foi que Deus chamou Moisés dessa maneira que eu contei para você. Dessa maneira maravilhosa e milagrosa. E Deus disse a Moisés, nessa situação, que o povo estava muito aflito, com muito sofrimento, e que ele ouviu e que ele precisava que Moisés fosse até lá libertar o povo do Egito. O povo que estava escravizado no Egito. Nosso versículo para memorizar fala lá em Êxodo 1, versículo 10. Vá, pois agora eu envio você a Faraó para tirar do Egito. O nosso versículo para memorizar, que está lá no versículo 10 do capítulo 3, fala que Deus mandou Moisés ir até Faraó, que era o rei do Egito, para dizer a ele que foi enviado para livrar os israelitas. E Deus prometeu isso, que ele prometeu ali, quando chamou Moisés, que ele livraria o povo. Ou seja, Deus não faz promessas que ele não vai cumprir. Nós aprendemos isso na lição passada. Ele cumpriu as promessas que fez a Abraão. Será que ele iria cumprir a promessa que estava fazendo a Moisés, que estava fazendo ao povo de Israel, sobre liberdade?
Mas qual foi a reação de Moisés? Às vezes, quando Deus nos chama para um trabalho, a gente faz como Moisés fez. Moisés disse que não sabia falar direito. Moisés disse que o povo não ia acreditar nele, talvez fosse verdade, porque fazia muitos anos que ele havia saído do Egito. A maior parte do povo nem conhecia Moisés. Será que eles iriam acreditar? Ele falou. Será que eles vão acreditar? E ele ainda falou assim, mas quem eu vou dizer que me enviou para libertá-los? Então, Moisés deu várias desculpas para tentar se sair daquela situação de livrador do Egito. Ele disse assim, mas quem sou eu? Eu não tenho poder nenhum para tirar o povo de lá do Egito. Mas Deus disse, diante do medo de Moisés, Deus disse para ele, lá no versículo 12, Moisés, eu irei contigo. Deus estava se colocando como a real pessoa que iria tirar o povo do Egito. Moisés só seria alguém que iria trabalhar para ele. Ele disse, eu vou contigo. E Deus disse assim, quando perguntarem para você quem te enviou, você vai dizer, eu sou, me enviou. Olha que forte Deus falar isso. Eu sou. Mas eu quem? Ele estava falando que ele era tudo. Ele era o dono de tudo, o poderoso, a única pessoa que podia livrar o povo daquela situação de escravidão. E aí Moisés ainda duvidando, e Deus disse, então você fala que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Essas pessoas eram conhecidas, porque lembra que nós falamos dos patriarcas? Eles eram os patriarcas do povo de Israel. Ou seja, Deus estava falando que ele era o Deus que os pais deles conheciam. Você consegue perceber como o medo e a insegurança pode atrapalhar a nossa vida? Pode atrapalhar, inclusive, a nossa relação com Deus. Deus é quem dá para nós as missões e as tarefas para nós fazermos em casa, na escola, na igreja, mas a gente sempre acha que não vai conseguir completar as tarefas. Nós precisamos fazer como Abraão. Lá na lição passada nós vimos que Abraão creu em Deus, ele acreditou em Deus. E nós precisamos fazer isso, acreditar em Deus, quando ele diz que estará conosco, quando ele diz que ele está nos enviando para fazer essa tarefa, quando ele fala que ele é o nosso Deus, que nunca nos abandona. Ou seja, guardião, Deus ele é soberano. Soberano quer dizer que ele domina, que ele governa todas as coisas. Nenhum detalhe passa despercebido a Deus. Nenhum detalhe da sua vida, guardião, passa despercebido a Deus. Você precisa deixar de ter medo, você precisa confiar em Deus e aceitar as tarefas que ele coloca na sua frente. Pode ser que Deus esteja chamando você para participar do grupo musical dos guardiões, ou do grupo de teatro, ou pode ser que Deus esteja chamando você para falar do amor dele para uma criança da sua idade, para que ele se torne um guardião como você. Não tenha medo. Deus vai colocar até as palavras certas na sua boca. E assim como Deus prometeu ao povo libertação, ao povo de Israel, que eles seriam livres daquela situação horrível de escravidão no Egito, ele também promete para nós, seus filhos e seus servos, que ele nunca vai nos abandonar e que em qualquer situação difícil, mesmo que pareça muito difícil, ele estará conosco para nos ensinar e para nos ajudar a superar qualquer situação difícil, guardião. Então, ore para que você aprenda a ter essa confiança em Deus. A cada dia, treine orando e treine lendo a palavra de Deus. Não se esqueça do nosso versículo para memorizar. Está lá em Êxodo 3, versículo 10. Quando Deus disse a Moisés assim, vá, pois, agora, eu o envio para Faraó. Desculpa. O nosso versículo para memorizar está lá no capítulo 3, no versículo 10. Quando ele diz assim, vá, pois, agora,
Eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Memorize o seu versículo dessa aula. Não se esqueça da aliança que Deus fez, hoje que aprendemos, da aliança com Moisés e com o povo, a promessa que ele fez de libertar o povo. Nós nos vemos na próxima aula. Medite, ore e medite na palavra de Deus, ore e não esqueça dos devocionais da semana. Nos vemos no próximo vídeo, Guardião. Até lá!